Olá. Todo mundo percebe a vida de uma maneira ou outra, com mais atenção ou com menos atenção. Isso varia muito. Mas você pode desenvolver um outro tipo de percepção da vida, a chamada segunda atenção, a atenção superior, pela qual você observa o seu próprio foco de percepção da vida, o ponto de vista a partir do qual você olha para as coisas, para as pessoas, para as situações, para você mesmo, para o seu futuro, seu passado, seu presente e assim por diante. É a segunda atenção, que em teosofia pode ser chamada também de autoobservação, e que é amiga do autocontrole, da autodisciplina, da autorresponsabilidade e de outras virtudes que permitem trilhar o caminho espiritual. É a segunda atenção que estabelece uma congruência entre os diferentes pensamentos, sentimentos e as diferentes ações que você vive, experimenta, saboreia na vida. A segunda atenção resgata você da posição de espectador da vida. Muitos são espectadores, poucos dirigem a sua própria vida. E a segunda atenção permite ser autor de si mesmo, permite construir a si próprio, permite gerenciar, administrar a si próprio. Há, pois, aqui dois níveis de uma existência pessoal. Uma coisa é o ator externo, que faz isso, faz aquilo, presta atenção numa coisa, na outra coisa e etc. E o outro nível de ser é o ser que dirige a atenção diária, que observa com que nível de atenção ou de desatenção que nós vivemos no dia a dia. A desatenção é facilmente produzida por estímulos externos. Seja porque eu sou fraco na minha mente e altamente sujeito à sugestão externa, seja porque as sugestões externas são muito fortes. Nas sociedades modernas, cada vez mais nós temos uma espécie de engenharia social em que se produzem maneiras de invadir a mente do cidadão, de maneira que o cidadão não administre mais os seus próprios estados de consciência. O estado de consciência do cidadão é, entre aspas, sequestrado por notícias espetaculares, filmes espetaculares, imagens espetaculares, cuja meta, aparentemente, é arrancar o cidadão de si mesmo, de uma maneira que ele não viva a sua própria vida, mas seja um espectador da vida alheia. Eu não assumo responsabilidade sobre a minha vida, mas eu sei tudo sobre as fofocas da família real inglesa. Sei tudo sobre as fofocas políticas do meu país. Os últimos ataques pessoais entre pseudo-líderes políticos do meu país, eu sei tudo. Eu só não sei da minha própria vida, porque eu fujo da minha vida, fujo da verdadeira atenção sobre aquilo que importa na minha vida, para me refugiar na pseudo-atenção sobre coisas que não dependem de mim, mas que são gerenciadas por forças sociais cuja meta é acumular mais e mais dinheiro, ou mais e mais capital, e mais pseudo-poder social, um poder que destrói a si próprio e que deveria estar mais ou menos fora do meu campo de atenção. O meu campo de atenção, se eu tiver autorrespeito e autoconhecimento, meu campo de atenção prioritário é aquilo que eu faço. E é também aquilo que faz com que a minha consciência seja capaz de compreender a vida.
Eu estou prestando atenção na minha própria vida? Essa autoobservação faz toda a diferença quando nós queremos saber que tipo de karma nós estamos plantando, que tipo de futuro nós estamos plantando para nós próprios. Futuro é esse que nós vamos colher de uma maneira ou de outra, cedo ou tarde. Através da autorresponsabilidade, eu posso chegar a uma autoconsciência, a uma autoobservação. Posso chegar a essa segunda atenção, a esse eu um pouco mais maduro, que observa o meu eu diário, o meu eu do curto prazo, observa o modo como eu funciono aqui e agora, diante dessa situação, diante daquela situação. Eu posso dar menos importância às diferentes situações que eu vivo, menos importância às diferentes notícias, versões e etc. sobre a vida comunitária, de maneira que eu recupere a minha capacidade de ser o autor da minha existência, de ser aquele que decide sobre o que eu faço e vou fazer amanhã, sobre aquilo que eu penso. Quem é que decide que coisas eu vou pensar? Quem é que decide que coisas eu vou fazer? Será que eu vou na onda ou eu tenho uma segunda atenção pela qual eu observo a mim próprio e resgato a minha independência? Resgato a minha autocapacidade, a minha própria capacidade de tomar as minhas decisões na vida. É tão bom fugir da autorresponsabilidade e ir na onda até que a gente quebra a cara na parede e começa a ver que há problemas em termos de querer viajar de carona ao longo da vida. Eu vou aderir a esse partido político, é assim eu não preciso pensar. Tudo que eles fazem está certo. E tudo que os adversários fazem está errado. Pronto, está aí uma pessoa pegando carona na vida. E carona, que em Portugal se chama boleia, carona não dá certo. Porque não existe carona perante a lei do karma. O que existe é a autorresponsabilidade perante a lei do karma. E se eu fujo da minha responsabilidade, isso é mau karma. Isso gera um mau futuro para mim. Então, a autorresponsabilidade depende da segunda atenção, que é a atenção da alma. A segunda atenção preserva a relação entre a alma e o eu inferior do dia a dia. Através da segunda atenção, a minha alma observa o que eu faço, observa meus sentimentos, observa meus pensamentos e diz: abre o olho, fica esperto, mantém o bom sentido, controla o teu estado mental, o teu estado emocional, controla as tuas ações, cria e reforça bons hábitos, mantém o teu trenó, digamos assim, nos bons trilhos. Caminha na direção elevada e na direção correta. Essa autoobservação constante é o que permite que nós sejamos donos da nossa vida e a nossa vida não seja invadida de fora para dentro, de maneira que a gente seja tratado como um peão, tratado como um número numa estatística, em processos em que reina a hipnose socialmente organizada, que é sinônimo de ignorância coletiva organizada, e que cabe eu crescer como pessoa, crescer como alma, fortalecer como vontade espiritual a minha vida, dizer não aos processos instintivos de obediência automática ou de rejeição e desobediência automática, e ter uma atitude construtiva. Porque a segunda atenção, pela qual eu percebo a mim próprio,
percebo meus estados mentais, meus estados emocionais, as minhas ações, o meu estado de atenção aqui e agora. A segunda atenção permite que eu seja construtivo. Ela permite que eu perceba a idiotice, a falta de inteligência, da astúcia, do egoísmo de curto prazo, do egoísmo em geral. Permite que eu perceba a cegueira do interesse próprio em que se visa prejudicar alguém ou ser mais esperto que alguém. E permite que eu perceba a real inteligência do tipo de interesse próprio em que eu sei que é ajudando os outros que eu ajudo a mim próprio, que é ajudando os outros que eu me liberto da minha ignorância e alcanço um bom karma para o meu futuro. Assim, através da segunda atenção, através da atenção para comigo próprio, atenção da vigilância do meu próprio estado de alerta, maior ou menor na vida, eu vou construir bons hábitos e vou me libertar das fontes do sofrimento. Então a paz vai vir de dentro para fora na minha vida. A paz não precisa vir de fora para dentro na minha vida. E quando vem, eu dificilmente vou tê-la durante muito tempo. Porque de fora para dentro vêm ventos sempre variáveis. As circunstâncias mudam o tempo todo. Mas o meu interior, esse pode ser construído de modo a durar, de modo consistente, de modo coerente. Especialmente quando ele é construído à luz da segunda atenção, da atenção interna, da atenção da alma, da atenção iluminada pela luz espiritual. Aí nasce um contentamento que os fatos externos não perturbam tanto assim. Aí nasce um contentamento de longo prazo. E aí nasce aquela felicidade que é ver o nosso futuro como algo tranquilo e luminoso, e sereno e durável.